Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos então começar aí uma série de vídeos para falar sobre este primeiro módulo de vocês, que tem como nome, né, a deriva continental e a tectônica de placas. Lembrando que isso aqui, ó, vai mostrar quantas partes a gente vai ter aí no decorrer deste módulo, tá? Até para o capítulo não ficar muito cansativo. Então, vamos começar a falar um pouquinho a respeito dele. Nós começamos o nosso módulo, né, trabalhando essa imagem inicial. E aí nós temos o quê? Um prédio, né, na Avenida Paulista e pessoas ali já para o lado de fora. Então, olha lá, até o fim de 2019, os últimos tremores que foram registrados aqui no Brasil e percebidos aí pela população ocorreram aí no dia 2 de abril de 2018. Então, quando prédios da Avenida Paulista, que é esse que mostra na imagem de vocês, tiveram de ser evacuados, né? Esses tremores eram reflexos de um terremoto que acontecia no sul da Bolívia e que chegaram ao nosso país por meio de ondas sísmicas. Então, no decorrer dessa aula, a gente vai lembrar o que são ondas sísmicas, né? Lembrem que no ano passado, né, na disciplina de geografia, vocês estudaram a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Então, esse conteúdo não é nada novo para vocês, tá? Então, para podermos interpretar fenômenos naturais, como vulcanismo, terremotos e tsunamis, e justificar sua rara ocorrência aqui no Brasil, precisamos então revisar essas duas teorias, né? Então, vamos lá. Começamos o nosso primeiro tópico, né, chamado aqui, ó, a teoria da deriva continental, que traz essa imagem aqui para vocês, ó. Em 1915, tá, o meteorologista alemão Alfred Wegener, ele propôs a teoria, né, da deriva aí do continental, ou seja, a teoria dos continentes. Então, com base, como é que ele chegou nessa conclusão? Ele observou aqui, ó, deixa eu mostrar nesta imagem aqui para vocês, ele observou aqui, ó, com base nas semelhanças, tá, dos recortes da costa leste da América do Sul, tá, e da costa oeste da África, além de outras evidências, como evidências biológicas e geológicas que a gente vai ver em outro vídeo, Wegener ele propôs que esses continentes então já teriam Estados Unidos já teriam ficado unidos, né, num passado distante. E segundo ele, né, tudo estaria dentro de um único continente, tá, chamado Pangeia, que é esse que aparece aqui, ó, tá? Pangeia vem do grego e quer dizer terra única, e ao redor então tinha um único oceano, né? Um oceano único que se chamava, né, segundo ele, Pantalassa. Então, para Wegener, né, os continentes se movimentavam e se separavam, deslocando-se sobre o assoalho oceânico. Então, olha lá, com o decorrer do tempo, a gente vai ter aqui, ó, a diferença e o afastamento dos continentes até chegar aqui, ó, onde nós temos aí o mapa mundi atual. Então, neste caso da Pangeia, por exemplo, teria se fragmentado em massas menores, formando aqui a Laurásia e a Gondwana. Mais tarde, né, outros blocos foram aparecendo desses dois grandes blocos iniciais, que foram dando origem aí aos continentes atuais. Apesar dessas evidências geográficas, geológicas e biológicas, né, Wegener não conseguiu então demonstrar como as massas continentais conseguiram se separar e quais forças estariam envolvidas aí neste processo. Então ele não conseguiu explicar certinho como que esse movimento acontecia. Então, inicialmente a sua teoria ela vai ser ridicularizada, né? Mas isso se alterou quando, com o decorrer do tempo, geólogos começaram a explorar então o fundo do oceano lá pelos anos de 1950, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a tecnologia melhorou e alguns recursos melhoraram. E aí essa melhora fez com que eles pudessem, então, estudar melhor um pouquinho sobre essa teoria, né, da deriva continental. Vamos indo para frente, ó, o nomezinho aqui, ó, Alfred Wegener, né? Aí nós temos aqui, então, aí, ó, a teoria da tectônica de placas, que aí tem essa imagem aqui para vocês no material, né? A partir então da Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer lá entre os anos de 1939
em 1945. O fundo do mar, aqui, ó, essa parte todinha aqui de azul, ela começa a ser estudada, ou seja, sua topografia começa a ser explorada, e aí, com o uso desses novos recursos, dessa nova tecnologia que começa a ser disponível, né, como os submarinos ou os batiscafos, né, que é, são tipo pequenos submarinos também ali que conseguem ser controlados ali embaixo, tá? Além de técnicas de sondagem, ou seja, houve uma investigação aí muito mais aprofundada. E aí eles perceberam que as rochas que compõem o assoalho, né, do oceano revelaram-se tratar-se de rochas mais jovens quando comparadas às rochas aqui dos continentes, tá? Também se descobriu que no meio do Oceano Atlântico há uma aqui, ó, bem aqui nessa parte, ó, bem nessa partezinha aqui, ó, nós vamos ter então, né, descobriu-se então uma vasta cordilheira submarina que divide então, né, ali a parte da América do Sul com o continente africano, que é chamada de dorsal mesoceânica do Atlântico. Então, aqui, ó, nós temos este movimento aqui, ó, tá? É como se fosse uma cadeia de montanhas embaixo do mar ali, né? E outra coisa que verificaram é que há uma fenda situada no meio dessa cordilheira. Então, olha lá, ó. Essa teoria começa a ser trabalhada por Harry Hens, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está agora trabalhando um outro personagem, né, com uma nova teoria. Ele vem, na verdade, para explicar um pouquinho melhor a teoria de Wegener, tá? E aí, olha só, então nós temos aqui, ó, como se fosse a África, como se fosse o continente, então, americano, sul-americano. Aqui embaixo, ó, eles encontraram, né? Então, ó, a fenda que separa, tá? Essa dorsal, essa cordilheira ali que separa a América do Sul do continente africano. Então, partindo disso, supôs-se também que desta fenda sairia um material que, por sua vez, empurraria as duas margens do assoalho oceânico em direções contrárias. Então, assim, formando uma nova crosta no fundo do mar. Então, olha aqui, ó. Aqui embaixo teria o magma, teria uma fenda, e o magma teria a oportunidade de sair e empurrar para este lado uma placa tectônica e sair e empurrar para o outro lado. Por isso que elas, então, elas vão o quê? Elas vão se afastando, né? E dessa forma, então, os continentes se afastam um dos outros, né? Já que fazem parte de um grande bloco denominado de placas, né, tectônicas. Isso permitiria, na verdade, concluir que não são os continentes que se movem, mas sim as grandes placas tectônicas, e os continentes estão apenas ali em cima dessas placas, tá? Eles seriam mais ou menos como algo relacionado a passageiros, né? E aí nós temos também uma outra imagem no material de vocês, ó. Ó, essa teoria ela foi elaborada então pelo geólogo Harry Hens lá pelos anos de 1960 e ficou conhecida então como teoria da tectônica de placa. Ele veio, na verdade, complementar aquela primeira teoria, né, que é da teoria da deriva continental, reparando algumas inconsistências que a primeira não respondeu e a segunda agora está respondendo, e é considerada então revolucionária para a geologia, né, que é a área da ciência que estuda as rochas, tá? Pois induz um novo modelo que permite uma visão então que única da dinâmica da crosta terrestre. E nessa imagem aqui, ó, nós temos o mapa mundi, mas nós temos essas marcações aqui, ó, em laranja, tá? Formando blocos, seriam as placas tectônicas, e nós temos nas setinhas vermelhas o movimento dessas placas tectônicas, como que elas iriam ocorrer, tá? Pessoal, vou ficar por aqui nesse nosso primeiro momento e logo logo então eu volto com mais vídeos para a gente poder dar continuidade aí nesse primeiro módulo, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então continuar a falar aí sobre o nosso tema, que é a deriva continental e a tectônica de placas. Lembrando que agora nós estamos na parte 2, já é uma segunda etapa do módulo de vocês, e a gente vai falar sobre esse tema da Pangeia aos dias de hoje. Novamente, aquela imagem que a gente viu no vídeo anterior, onde todos os continentes estavam unidos numa única massa, Pangeia,
e um único oceano ao redor. De repente, esse único continente ele começa a se fragmentar, formando dois grandes blocos, o Laurásia e o Gondwana. E aí, com o tempo, eles vão se separando cada vez mais, até chegar na disposição daquela que nós conhecemos hoje. Então, há cerca de mais de 225 milhões de anos, né, as terras continentais se encontravam unidas, tá, num grande continente chamado Pangeia. O movimento, então, das placas tectônicas fez com que esses grandes blocos, né, que compõem a crosta terrestre se deslocassem e aí fossem moldando, né, os continentes como a gente conhece eles hoje, tá? Esse deslocamento continua, então a gente tem ainda esse deslocamento e daqui a alguns milhões ou milhares de anos tudo será diferente. Mas lembrando, daqui a muitos e muitos anos a gente já não vai mais estar aqui para verificar isso, então são suposições, certo? Dando continuidade, olha lá. E aí o que, que acontece? Para ajudar a explicar, né, essa nova teoria, que no passado era tudo junto, existe então o que a gente chama aqui ó, de evidências, tá? As evidências da Irmandade da América do Sul e da África, ou seja, foi uma maneira que o primeiro pesquisador ele tentou fazer sobre quando ele olhou aqui, ó, o recorte deste lado, né, do continente, com o recorte do outro lado. Então, e nós discutimos esse texto em sala. Então, olha lá, as evidências da hipótese de que os continentes africano e sul-americano já estivessem unidos até cerca de 150 milhões de anos atrás, não se restringem à similaridade das costas brasileiras e africanas que parecem, né, se encaixar. Há outras evidências importantes e a primeira evidência é a biológica, né, presença nos dois continentes de fósseis de plantas e de animais que compartilham ancestrais comuns de um mesmo período geológico. Então, olha lá, ó, nós temos aqui ó, indivíduos, ou seja, fósseis, né, de indivíduos que apresentam né, um certo grau aí de parentesco. Isso é muito importante. Então, além de organismos atuais semelhantes de hábitos de vida muito equivalentes. Então, olha só, quando a gente olha essa imagem, a gente está nos referindo às evidências biológicas, certo? Aonde eu tenho fósseis que são encontrados nos dois continentes, mesmo hoje eles estando bem separados. A outra evidência que existe é a evidência geológica, que é boa parte aqui ó, do assoalho, né? Boa parte do planalto brasileiro e dos planaltos africanos são formados por gneisser, que é um tipo de rocha, certo? Metamórfica, ou seja, que se transformou, que tem características então bem particulares aí, ó, tá? Então é isso que acontece. Então nós temos evidências biológicas e evidências geológicas para mostrar que no passado os continentes estavam unidos e com o tempo eles foram então se afastando. Pessoal, vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar em o nosso tema. Nós estamos no módulo 1, ainda falando sobre a deriva continental e a tectônica de placas. Agora nós vamos para a nossa terceira parte. Então, nessa imagem aqui, ó, nós temos então ó, o núcleo que esquenta esse material aqui próximo. Esse material fica mais quente, mais leve, tende a subir. O material do manto mais próximo aqui à crosta terrestre está mais frio, fica mais pesado, tende a descer. Então foi isso que o texto, né, trabalhou essa informação. Da mesma forma que acontece aqui na panela, acontece esse movimento de convecção também no manto, né? E aí vamos entender agora as placas e seus limites, né? Se a gente analisar novamente este mapa, né, das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre, notamos que existem setas vermelhas que indicam a direção e o sentido do movimento das placas. Então, essas setas vermelhas mostram se a placa está se aproximando, se distanciando, né? E essas linhas aqui de cor laranja, né? Elas, na verdade, são os limites entre essas placas tectônicas. Então, ó, aqui eu tenho uma placa tectônica grandona, né? Esses limites são definidos pela direção e sentido do movimento das placas, ok? Uma em relação à outra e podem ser de três tipos que nós vamos comentar
esses três tipos agora na sequência. O primeiro tipo são movimentos divergentes, depois movimentos convergentes e de falhas transformantes. Então vamos lá. Primeiro movimento, limites divergentes, né? Ou seja, esses limites divergentes ocorrem separando das placas, ocorre separação das placas e formação de rochas novas. Então é o que acontece aqui, ó, entre a América do Sul e o continente africano. Nós temos aquela cordilheira submersa, né? E nós temos uma fenda, e aqui nessa fenda sai o magma empurrando essa placa para cá, empurrando a outra placa para o outro lado. Então, isso pode ocorrer entre placas oceânicas e também entre placas continentais, ok? O outro limite é o limite convergente, né? Então, é esse aqui, ó. Nos limites convergentes, as placas se juntam, tá? Colidem e uma delas é reciclada, isto é, retorna ao manto. Então, eu tenho um encontro, essas placas vão fazer isso aqui, ó, elas vão se encontrar. Quando a placa é mais densa, ela tende ao quê? A descer, e aquela que é menos densa, ou seja, mais leve, tende a subir, formando então as cadeias de montanhas, né? Então, as placas mais densas, a placa mais densa tende a se deslocar por baixo da placa menos densa, que é este movimento que está ocorrendo aqui, ó, em direção ao manto. Esses limites podem ocorrer entre placas continentais e oceânicas, tá? Entre placas continentais e entre placas oceânicas. Então, lembre-se disso. Isso aqui ocorre tanto entre placas continentais quanto em placas oceânicas, né? E o último limite que nós temos, que é o limite de falhas transformantes, que é essa imagem aqui, ó. Agora eu não estou me afastando, eu não estou me aproximando, eu estou fazendo este atrito aqui, ó. Então, nos limites de placas transformantes, não ocorrem modificações do tamanho da área de uma placa, né? Pois uma placa desliza horizontalmente, olha aqui, ó, horizontalmente em relação à outra. Isso pode ocorrer, então, né, entre placas continentais ou entre placas oceânicas. Novamente, pode ocorrer tanto dentro de um continente ou na parte onde está no oceano. Devido à dinâmica existente entre essas placas tectônicas, as áreas de separação, de choque ou de deslizamento, né, horizontal costumam ser bem instáveis. E é por isso, então, que nessas áreas podem ocorrer três fenômenos que a gente está estudando: terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas, tá? E isso nós vamos ver com mais detalhe no próximo vídeo, ok? Então, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta aí com mais informação, ok, pessoal? Tchau, tchau! Olá, pessoal do sétimo ano, vamos então para mais uma parte desse nosso primeiro módulo. Nós estamos na parte 4, tá? E essa parte agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Então, este movimento das placas tectônicas pode gerar uma série de consequências, né? Terremotos são o quê? Tremores de terra. Tsunamis são ondas gigantes. E as atividades vulcânicas, né, são as erupções vulcânicas, né? É quando a lava consegue sair do interior e ir para fora da crosta terrestre, tá? Inicialmente, nós temos algumas imagens aí, ó. Essa primeira imagem mostra a questão, né, dos destroços de uma cidade após passar por um terremoto, né? O que isso acontece? Na outra imagem, nós temos aqui, ó, um resultado de uma tsunami que ocorreu em dezembro de 2018, tá? E aqui nós temos, né, uma atividade vulcânica, ou seja, olha, um vulcão entrando em erupção, né? E aí nós trabalhamos esse texto, mas antes de trabalhar esse texto, é importante a gente lembrar que terremoto, ou também conhecido como abalo sísmico, tá? É qualquer tipo de vibração da crosta de um planeta, da crosta de um planeta, que vai originar aí em seu interior. Nem sempre a gente consegue perceber o tremor do solo. Isso costuma ocorrer apenas quando sua intensidade é relativamente grande, tá? Mas os cientistas conseguem utilizar aparelhos especiais, específicos, que são chamados de sismógrafos, que é este que aparece aqui na imagem para vocês, ó, um desenho de um sismógrafo que tem a função de registrar, então, essas vibrações que são muito fracas e muito sensíveis, né,
que podem ser também, né, muito fracas ou sensíveis, ou muito intensas e muito fortes, tá bom? Então, olha lá, ó, os sismógrafos são aparelhos que medem as oscilações causadas pela passagem de ondas sísmicas. As ondas sísmicas se propagam na superfície ou no interior da Terra e podem, né, ser provocadas por movimentos de placas tectônicas ou outros fenômenos como explosões. Os sismógrafos podem ser de vários tipos, mas todos eles apresentam um aparelho que consegue atestar a ocorrência de tremores do solo e outro que registra esses movimentos, né? Os registros dos sismógrafos são chamados de sismogramas e permitem medir a intensidade, a direção e a duração, então, dos abalos. Então, conforme ele vibra, né, o solo vai criando essa marcação, que aqui ela aparece assim, ó, tá? Um tremor forte, depois diminui os tremores, ok? Então, essa imagem aqui, na verdade, é uma representação esquemática de um exemplo de um sismógrafo vertical e de um sismograma, que é essa estrutura aqui, ó, ok? Então, vamos lá, dando continuidade, nós vamos então entender um pouquinho o que seria, né, daqui a pouco a gente vai entender epicentro e hipocentro. Mas antes vamos ver isso aqui, ó, essas circunferências aqui, ó, de cor amarela. Então vamos usar um outro exemplo, tá? Quando nós jogamos uma pedra na água, que está calma em um lago, é, no local onde a pedra cai, começa a surgir o quê? Ondas, né? Essas ondas vão se propagando. Então imagine vocês, uma pedra caiu aqui, se a gente fosse ver isso aqui como um lago, e de repente eu tenho essa perturbação aumentando ao redor e amplificando aí a sua distância. A fonte dessa onda pode gerar um ou mais pulsos, que nós chamamos também de perturbações, que vão se propagar. No caso do terremoto, esses pulsos se propagam pela superfície ou pelo interior da Terra. Ou seja, aqui são impulsos que ocorrem no interior e depois aqui em cima a gente tem ela se propagando, né, pela superfície da Terra. O local onde se originam essas perturbações de um terremoto, na verdade, é chamado de foco sísmico ou hipocentro. Então, se aqui ocorrer essa perturbação, nós chamamos de foco sísmico ou hipocentro. A partir deste ponto aqui, então, né, vão se propagar as ondas sísmicas em todas as direções, ok? Podendo chegar, então, à superfície. Então, ela começa a se propagar. Vocês percebem que essas circunferências vão aumentando, 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 até chegar à superfície, né? A depender dessa intensidade dessas ondas, os impactos, então, causados, né, na superfície podem ser grandes. Então, de acordo com essa intensidade, né, essa força desse abalo sísmico, quando chegar aqui na superfície que a gente vai perceber o estrago. E aí nós temos então, em linha reta, nós temos o epicentro. O epicentro é o local da superfície exatamente acima do hipocentro, olha lá, ó, exatamente acima do hipocentro, a partir de uma linha vertical traçada desde o hipocentro até ele, né? Os terremotos, então, eles podem ser causados por movimentos de placas, como a gente já viu, são mais comuns nos limites entre as bordas dessas placas, então eu tenho que ter um encontro dessas placas, e sendo mais raro no interior, né, da placa. Aqui no Brasil, a gente está bem no interior, né, no meio de uma grande placa tectônica. Então, assim, abalos sísmicos fortes vai ser muito difícil a gente sentir. A gente pode conseguir registrar alguns movimentos, mas nada com muita intensidade. Agora voltando, né? Os limites convergentes, que são aqueles das placas que se apresentam, que se aproximam, apresentam então terremotos em maior número e de maior intensidade, ou seja, eu tenho um encontro, né, dessas placas, tá? Do que quando comparado com os limites divergentes e com os limites das falhas transformantes. Então, olha lá, tremores do solo também podem ser então provocados por outros fenômenos, como impacto de corpos celestes, como no caso de terremotos, e a gente tem histórico aqui da Terra, que ela já foi atingida por um meteoro há milhares e milhares de anos, o desabamento de cavernas, atividades vulcânicas, né, e explosões são exemplos disso aí, ok?
Pessoal, vou ficar por aqui, porque eu queria encerrar esse momento só falando sobre o que que é um hipocentro e um epicentro. Hipocentro é onde inicia essa perturbação, né, que pode se estender até a superfície, que é o epicentro, ok? Aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, onde a gente vai então começar a ir para a reta final aí deste módulo 1 de vocês, ok? Tchau, tchau! Olá, pessoal do sétimo ano, vamos então para a nossa última parte deste módulo aí de vocês, que fala sobre a deriva continental e a tectônica de placas. E nós estamos agora nos referindo às tsunamis, né? Como o próprio nome já diz, é uma palavra que vem então, né? É uma palavra japonesa, né? Dado que significa ondas gigantes. Então, uma tsunami, ou também conhecida como maremoto, pode ser provocada aí pelo deslizamento então de muitas rochas em vulcões submersos, mas geralmente se deve a um terremoto que causa tremor no fundo do oceano. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, eu vou ter um tremor lá no fundo do oceano, vou criar perturbações, né? E essas perturbações vão gerar ondas, ondas, ondas profundas e depois, né, ondas superficiais, ok? Então, olha lá, ó, neste momento, o movimento do assoalho oceânico provoca, então, deslocamento da coluna de água, ou seja, aqui, ó, você vai ter um deslocamento da coluna de água, produzindo primeiro as ondas profundas, que vão ser aqui embaixo, tá? E depois as ondas superficiais, que são essas aqui, ó. Então, eu tenho primeiro ondas profundas, aí eu começo a vir para a superfície, ó, já começa uma perturbação, e aí eu começo a formar ondas superficiais. Lembrando que sempre antes, né, de uma sequência de tsunamis, a gente tem o recuo do mar, tá? Então é importante também observar quando o mar dá aquela recuada, ou seja, ele recua também para ajudar e contribuir a ganhar energia, e essa energia justamente vai se refletir no tamanho das ondas que vão vir na sequência, né? Então, nessa imagem aqui a gente tem essa sequência, né? Então, o volume de água nas margens do continente diminui, ó, que é essa porçãozinha aqui, ó, devido a uma retração do mar, o que precede as ondas gigantes que caracterizam, então, a tsunami, ok? E aí nós temos uma das últimas etapas aqui, que é atividades vulcânicas, né? Ou seja, os vulcões, eles vão se formam a partir da explosão do magma que se encontra no manto da Terra sobre altas pressões e altas temperaturas, né? Então, olha lá, eu tenho magma, eu tenho uma fenda que consegue liberar isso aqui. Então, devido a uma alta temperatura e alta pressão, a gente vai conseguir ter essa explosão. Para que esse magma chegue à superfície, né, é preciso que haja então essa passagem, ou seja, uma rachadura na crosta que vai facilitar então a sua subida. É o caso então das fendas formadas lá naquela região central que separa o continente africano do continente sul-americano, né, que é aquela cordilheira. E aí, olha só que interessante, algumas ilhas tiveram sua origem por meio deste processo. Então, aqui no Brasil, a gente pode usar como exemplo Fernando de Noronha, nos Estados Unidos a gente tem o Havaí, e na região do Equador, Galápagos, que é um conjunto de ilhas, né? E aí todas elas têm origem vulcânica, né? Então, quando ocorre a expulsão do magma, ou seja, que é a erupção propriamente dita, sua consistência já é menos pastosa. Então, aqui, conforme o magma vai saindo, ele vai também alterando a sua consistência, né? Principalmente devido à liberação de gases, porque vai ter liberação de gás carbônico, de gás hidrogênio, vapor de água, de gás nitrogênio, entre outros. Além desses gases, também existe aqui, ó, a emissão de cinzas, né, tornando-se mais livre, isto é, sobre menos pressão, então ele vai diminuindo a pressão. Nessas condições, o magma passa a ser chamado lava e não mais magma, tá? Que sai pela cratera, ou seja, aqui nós temos uma cratera, aqui nós temos outra cratera, tá? Pessoal, só quero abrir um parêntese, que esse barulho externo é porque está tendo reforma aqui de um vizinho, tá? Então, desculpa esse ruído. Mas então, continuando. Essa lava, aos poucos, então, ela vai se resfriando,
né, solidificando, ou seja, ficando novamente, né, dura, e se transforma numa rocha sólida. E nós vimos no final do ano passado, né, conteúdo do sexto ano agora, os três tipos de rochas que existem: rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, ok? E aí, ó, à medida que a lava e cinza vão sendo, né, expelidas, o cone aqui, ó, vai sendo formado. Então, nós temos aqui, ó, a parte de um vulcão nessa imagem. A câmara profunda e principal do magma, tá? Nós temos a fenda que vai fazer com que esse magma passe por câmaras pequenas, intermediárias, crateras, né? Cratera principal, cratera lateral, neste caso, e aí a explosão de nuvem de gases e cinzas, ok? Então, essas tudo são características aí dos vulcões, né? E nós, olha aqui uma imagem de um vulcão, ó, tá? Outro vulcão aqui entrando em erupção. Esse vulcão está ali na região do Equador, tá bom? Então, no ano passado, conforme eu estava falando, vocês estudaram sobre as rochas, e aí fica então fácil de lembrar das rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas, né? Exemplo de rochas que vêm de vulcões aqui, né? Que vem do magma: o basalto, que é usado em calçamentos de ruas; o granito, que é utilizado em piso e em pias de cozinha e banheiros, tá? E para a gente fechar os vulcões podem ser de três tipos, tá? Vulcão ativo, que é aquele em que ainda estão em atividade, aquele que ainda está em atividade, liberando entre uma erupção e outra. A gente percebe aí fumaça composta de gases e cinzas. Nós temos os vulcões extintos, que são aqueles que, apesar de apresentarem um aspecto de um vulcão ativo, provavelmente não entrarão mais em erupção. E nós temos os vulcões adormecidos, né, que têm aspecto de vulcões extintos, mas podem entrar em erupção a qualquer momento e sem aviso prévio, tá? O Brasil não tem vulcões ativos, tá bom? Não temos aqui. E nós encerramos aí então o nosso material na parte da teoria, falando dos principais terremotos que ocorreram aqui no Brasil, né? Então, assim, terremotos, tsunamis e vulcões no Brasil, se a gente for ver de uma maneira geral, o Brasil está situado no interior, né, bem no meio de uma placa, que é a placa sul-americana, que fica então, né, uma posição geográfica, né, bem estratégica, que pouca coisa a gente consegue perceber com relação a abalos fortes, né, abalos sísmicos fortes. E esta localização faz com que os tremores são bem menores e de uma intensidade, de uma frequência bem pequena, quando comparado com aquelas regiões que ficam próximas às bordas, né, dessas placas. Então, tremores acontecem no Brasil praticamente todas as semanas, mas são percebíveis pelas pessoas quando estão próximos dos centros urbanos. Até comentei com vocês em relação de se você estivesse no campo aberto, a gente não iria perceber um tremor como a gente percebe em casa, porque em casa a gente vai ter as vidrarias que vão começar a vibrar, né? A luz vai começar a piscar, então a gente tem uma percepção maior com relação a isso, né? E com relação a tsunami, o Brasil também quase não teve registros. Um muito raro que ocorreu foi um tsunami aí que foi registrado em 1789, para vocês terem uma ideia. Então, no Brasil, há registro de um possível pequeno, né, tsunami em Cananéia, ali no litoral de São Paulo, em 1789, mas que não provocou grandes consequências, ok? E com relação a vulcanismo, a vulcões no Brasil, a última atividade vulcânica a gente pode considerar que foi aquela que formou algumas ilhas ali do Atlântico, como Fernando de Noronha, Trindade e Ambrólios. E isso tem aproximadamente mais de 12 milhões de anos, tá bom? Então é isso que a gente pode levar em consideração, tá? Pessoal, vou ficar por aqui, né? Nós estamos encerrando o nosso módulo. E logo, logo eu vou fazer mais vídeos aí para os próximos módulos de vocês, ok? Pessoal, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!